Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Desculpem, a minha voz tá bem, bem rouca. De vez em quando pode ser que eu tussa, tá bom? Hoje nós vamos iniciar um devocional diferente. Nós vamos percorrer por algumas palavras, bom? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, Senhor Jesus, querido Santo, eu sei que o Senhor tem muito para falar conosco e não é somente 3 coisas. Porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, o teu amor é duradouro, tu és perfeito. E tu forjas em nós o teu caráter, tu dá a nós um coração puro, um espírito reto e quebrantado. Tu ministras em nós em todo o tempo, para que venhamos, Jesus querido Santo, crescermos, amadurecermos e darmos bons frutos. Pai, muito obrigada, Jesus amado, porque o Senhor é fiel e a tua misericórdia e fidelidade dura para sempre. Senhor, tu és o Rei dos Reis, o único a quem nós adoramos, em espírito e em verdade, a quem nós servimos, a quem nós exaltamos, a quem nós glorificamos, a quem nós pedimos socorro e ele se prontifica em nos socorrer. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor tem trabalhado em nós, o Senhor tem ministrado em nós, o Senhor tem nos fortalecido. Ó Deus, como o Senhor tem nos fortalecido. Senhor, é maravilhoso ver o teu agir em nossas vidas. Ó Pai querido Santo, continua trabalhando em nós e falando conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos iniciar com isso aqui. 3 coisas que Deus quer falar, quer que você se lembre hoje. Vamos lá? Você não está sozinha. Você não está sozinha. Olha só. O Senhor é contigo. Não tenha medo. Josué 1:9 diz assim. Tá bom? Eu gostaria que, se vocês pudessem, se não tiverem Bíblia, vá no Google e pesquise pelo nome Josué 1:9. Bom? Mãe, você sabe o que diz lá em Josué 1:9, né? Se você não souber, eu falo para você. Seja forte e corajoso. Não te mandei eu? Não importa o que você está passando. Ele está ao seu lado para te lembrar que você é filha amada e cuidada por Ele. É sim, nós somos. Nós somos como a menina dos olhos de Deus. Ele mesmo diz isso na palavra. Não se apresse. Tá ouvindo, mãe? Não vem com essa pressa não, hein? Diminui esse passo aí. Olha lá, oh Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Não se apresse. Apressar as coisas nunca traz paz. Não traz mesmo não. Confie no tempo de Deus. Ele sabe o momento certo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. Está escrito lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Deus é a nossa fortaleza. Nos momentos de fraqueza, Ele é o seu refúgio e força, o socorro bem presente. Lá em Salmos, capítulo 18, versículo 2, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Deus está trabalhando ao seu favor. Não desista. Muitas das vezes nós não vemos, né? Mas Ele está. O Senhor nunca para. Ele não para descansar, Ele não para analisar. Eu acho que eu não vou fazer isso aqui hoje, não vou fazer assim. Ele não é como nós, mas nós temos um problema seríssimo. Que é o quê? A gente tem a mania de achar que Deus é como nós. Não, Ele não é. Ele não é, Ele é perfeito.
E ele não para, ele não descansa, ele trabalha 24 horas por dia. A palavra de Deus mesmo diz: o Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. E nós não podemos desistir. Existe o dia mau? Existe. Existe aquele dia onde que nós estamos nos sentindo mais fracos? Existe. Existe aquele dia onde que a gente quer desistir? Existe. Mas o Senhor faz o quê? Seja forte, corajoso. Não te mandei eu. Aí depois ele vai lá e diz assim: você é minha filha, você não está sozinha, eu estou contigo. E ele ainda lembra: não se apresse, porque o meu tempo é perfeito. Oh, aleluia. E ele é a nossa fortaleza, a nossa rocha, o nosso libertador. E no tempo certo, ele vai trazer tudo aquilo que nós necessitamos, pedimos. Existem coisas que ele não vai trazer. Por quê? Porque ele sabe que não é bom para nós. Mas quando nós nos alinhamos e pedimos a ele para que venha a ser alinhado os nossos planos, nossos sonhos com ele, ele traz tudo o que está dentro dos planos dele para o nosso coração. Aí ele começa a implantar novos sonhos, novos projetos. E aí a gente vai sonhando de acordo com a vontade de Deus. E é perfeito. Agora nós vamos ler um outro texto, onde que ele diz assim: a palavra de Deus nos ensina, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu vivi isso nesse domingo. Nesse domingo eu vivi isso, nesse domingo passado, onde que vivi um perrengue que eu disse que ia contar para vocês depois. Então, no domingo, nós moramos no morro, né? Então nós temos que descer a pé, muitas das vezes. No domingo, as conduções aqui são mais escassas, demoram mais. O que aconteceu? Eu marquei um Uber para as 10h30 e saí de casa às 10h17 e falei comigo mesmo e com o meu esposo e meu filho: não vamos esperar a Kombi porque não sabemos nem quando ela vai subir, vamos descendo. Se por um acaso ela vier no meio do caminho, a gente pega. Foi o que aconteceu, descemos. Mas eu sou fofinha, gordinha. E uma descida é um impacto para o joelho, mas tudo bem, né? Eu fui descendo devagarzinho, fez um calo no meu dedinho, mas tudo bem, a gente vai indo. Aí chegou lá embaixo, olha, já na parte reta, a Kombi veio. Glória a Deus. Nós pegamos e fomos até o ponto, chegamos lá, já eram as 10h32, quase 33. Eu pensei: meu Deus do céu, não, tomara que o Uber não tenha ido embora. Porque normalmente o Uber, o táxi, é um táxi, tá, mãe? O Uber se chama, é como se fosse um táxi, tá bom? Ele espera por mais 5 minutos. Se eu marquei para 10h30, então ele pode esperar até 10h35. E eu comecei a mandar mensagem pro moço: moço, eu estou aqui, moço, o senhor já chegou? E ele já estava no ponto. E aí vamos procurar o carro. Aí foi Felipe procurar o carro, aí achamos, estava lá embaixo. Aí fomos lá e ele falou: eu estou aqui já tem uns 10 minutos. Eu falei: moço, meu Deus, graças a Deus que o senhor não foi embora. E aí nós fomos, amém. Chegamos em paz, glória a Deus. Então comemoramos o aniversário do meu esposo, do meu cunhado, né? Comemoramos e brincamos em família, rimos, conversamos, matamos o tempo, comemos comida gostosa, glória a Deus. E aí o que aconteceu? Eu marquei um Uber, o táxi, tá, mãe? Para voltar. E aí eu falei, o meu filho foi embora com a namorada dele mais cedo e eu até pensei: ai, Carlos, seria bom se a gente fosse embora cedo também. Por quê? Porque vai que não venha pra cá, né? Vai que eles demorem, é bom a gente ir embora cedo. Ele falou: então pede. Então quando meu filho e a namorada dele saíram, eu falei: é melhor, eu vou tentar pedir. Eu tinha marcado um para as 18 horas, mas aí eu não estava conseguindo marcar outro. Então eu cancelei esse de 18 horas e marquei um para 19h30. Então tudo bem, marquei esse para 19h30. E eu falei para ele: à medida do tempo nós vamos pedindo. Aí deixei esse marcado
né? Se der algum problema, a gente fica com esse mesmo, se os outros não vierem. Então eu comecei a pedir um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, e ninguém vinha, ninguém vinha, ninguém vinha. Eu comecei a ficar preocupada. Porque se ninguém vinha e era mais cedo, o que aconteceria mais tarde? Não ia vir aquele de 7h30. Aí eu tentei cancelar aquele de 7h30. Aí se eu cancelasse, eu ia pagar uma multa de R$20. Aí eu falei, não vou cancelar, que eu não vou pagar dinheiro para eles. Eu tenho certeza que ele não vai vir. Então ficamos esperando das 7h30. Aí o que aconteceu? Deu 7h30. Aí ficou lá buscando carro, e nada de carro próximo. Aí a minha cunhada, vambora, porque aí vocês pegam o ônibus lá fora. Eu, particularmente, já tem alguns anos que não ando de ônibus por conta da tireoide, que enfraqueceu as minhas pernas e eu não tinha forças para subir os degraus nem da calçadinha, sabe? Ali da rua. Aquele paralelepípedo. Então o que aconteceu? Eu não ia conseguir subir o ônibus. E eu comecei a ficar com isso na cabeça. Eu não vou conseguir subir o ônibus, eu não vou conseguir subir o ônibus. E o Espírito Santo começou a falar para mim, se eu te trouxe, eu vou te levar. Se eu te trouxe, eu vou te levar. Se acalma, se acalma. E eu comecei aí a Tati, ela não sabe disso. E nem meu cunhado sabe disso. Quem sabe disso? É meu filho, meu esposo e até minha sogra. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Jesus, então nós fomos andando da casa de Tati, minha cunhada, por um bom pedaço, até a parte de fora dali do local onde que ela mora, para poder pegarmos um ônibus. O ônibus veio e ele não parou. Aí ela ficou chateada, até ligou para a garagem, mas tudo bem. Aí ela falou, vamos pegar um outro. E eu começando a falar com o Carlos, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer? Eu já tinha andado muito. Eu já estava já esbaforida. Assim, sabe? E eu sou gordinha e quando eu não consigo andar muito rápido, eu tenho um sopro no coração. Esse sopro foi Deus quem me deu. Minha mãe conta. Depois eu vou contar esse testemunho, tá, mãe? Então, eu tenho um sopro no coração. E o que acontece é que quando o coração ele bombeia sangue muito rapidamente, ele acaba jogando, respingando sangue nos pulmões, né? Foi isso que eu descobri, desviando o sangue para os pulmões. E aí depois causa falta de ar, uma respiração ofegante. Foi o que estava acontecendo, eu já estava muito cansada. E meu marido andando rápido, e eu falei para ele, pelo amor de Deus, anda mais devagar. E a Tati e a Alexandre, eu falei, Jesus, o que é que eu faço, meu Deus? E eu querendo acompanhar eles, e as minhas perninhas, né, doloridas. Eu falei, vai dar certo. Começaram a tremer, eu falei, vai dar certo, vai dar certo. Eu comecei a tentar pensar positivo, mas eu não estava conseguindo. Porque eu só conseguia pensar, na hora eu só conseguia pensar na condução. Aí descobrimos que estávamos sem dinheiro físico, sabe? O dinheiro de papel. Não tínhamos, mas na conta nós temos o dinheiro para fazer assim, conta de passar o cartão, sabe, mãe? Como se fosse passar o cartão e tirar da conta na hora. E a gente estava sem dinheiro de papel. Aí o meu marido, é por isso que eu não gosto de andar sem dinheiro. E é por isso que eu não gosto de ficar sem dinheiro. Eu falei, filho, mas você nem se lembrou, eu também não me lembrei. E agora o que a gente faz? Aí a Tati, eu tenho R$30. Aí eu falei, tá. Aí ela, você, Carlos, não vai pagar, mas a Lili vai pagar. Então é R$38 a passagem. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu só tenho 30? Falta mais 8. E agora? Então tá. O que aconteceu? O vermelhinho que circula por lá não paga. Ele é de grátis. Ele é graça. É de graça. De grátis não, ele é de graça. Circula na cidade, ele é de graça. Ali no bairro, ele é de graça. Eu achei isso muito legal. Eu gostaria que houvesse isso aqui no Rio de Janeiro também, sabe? Mas não. Aí ela falou assim, vambora. Aí subiu a minha sogra. Aí meu marido ficou atrás de mim. Eu falei, Jesus, como que eu vou subir? Meu Deus do céu, meu pai amado, meu Jesus querido santo. Aí o Carlos, vamos, eu empurro você. Eu falei, não, pretinho, espera aí. Respirei fundo. E aí eu me segurei naquelas duas alças das portas do ônibus e falei, Senhor, dei um impulso e fui. Foi o primeiro degrau. Eu segurei no outro lado lá, dei outro impulso, foi. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E fiquei até quase que emocionada. Aí eu sentei assim, falei, Jesus, muito obrigado, Espírito Santo, viu, eu estou contigo, tenha calma. Eu falei, meu Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe como é que eu sou, né, o Senhor está me moldando ainda. Olha aí, mãe, aquela palavra, você sabe como é que eu sou. Não sabe não, não tem, vamos parar com isso, vamos mudar isso. Nós não somos mais assim, somos novas criaturas. E aí fomos até o ponto final do ônibus, onde que de lá nós teríamos que atravessar a rua para poder pegar um
outra condução para virmos para casa. Então fomos. Aí na hora de descer, andamos um pedaço, como se fosse daqui de casa até o ponto onde que nós pegamos o carro. Era o mesmo pedaço, como se fosse da casa da Tati até lá fora. Olha assim, foi um pedaço, sabe? E eu andando rápido, aí até o meu cunhado falou assim, anda devagar, não tem pressa não. E aí eu não respirava mais pelo nariz, já estava esbaforida. E ele, calma, anda devagar. E eu não conseguia, sabe? A minha sogra, na hora de descer o ônibus, as pernas travaram de uma tal forma que eu tive que me segurar. E ela tentando me segurar, uns bracinhos de grilo. Eu falei pra ela, oh meu Deus, tadinha. Mas tá, tudo bem. Aí fomos, né? Descemos. Aí andamos um bom pedaço de novo. Deixa eu botar o telefone pra carregar aqui. Aí andamos um bom pedaço de novo pra chegarmos no outro ponto. Aí chegamos no outro ponto, tinha um banquinho, aí sentamos lá no banco. O banco não cabia metade, sou gordinha, gente. O banco não cabia metade da minha nádega. Quanto mais as duas. Metade de uma das nádegas, quanto mais as duas. Eu sentei, sabe? Quando o banco caiu daquela dor ali na partezinha de baixo, né? Que... oh, Jesus, glória a Deus, amém. Teve banco para sentar, imagina se tivesse que ficar em pé. E ficamos ali, chegamos umas 8 horas. E ficamos ali por mais quase 8h30, 8 e tanto. E aí esperando. E a Tati, e agora como é que a gente vai fazer? Não tem dinheiro, falta um dinheiro para inteirar. Aí Carlos achou R$4 na carteira. Aí faltava mais 4. E agora? E o ônibus nada, e a condução nada. E meu cunhado, calma, é que dia de domingo é assim mesmo, demora mais mesmo. Aí eu ficava tentando pedir o carro e nada. Aí minha sogra toda hora falando, tá vendo? Por isso que não se pode andar sem dinheiro. Eu falei, ô Jesus amado, não precisa lembrar. Aí meu marido, aí eu achei um carro que aceitou. Aí ele começou a demorar. Eu falei, moço, por favor, o senhor vai me buscar mesmo? Aí o homem parou. Aí o Carlos começou a falar no meu ouvido, porque você não pode falar nada, porque se você falar, eles vão achar que é gente que tá querendo roubar ele. Aí eu falei, oh meu Deus do céu, como é que ele vai pensar isso de mim? Mas não é que o homem... Eu acho que ele pensou bem, porque ele não veio, mas também tá tudo aqui, ó. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Escutem, um final vai ser lindo. Então o que aconteceu? Ficamos lá. E ficou nesse enrola. E o cara, né? Aí veio uma lotação. A lotação, vocês não sabem, mas a lotação, mãe, a lotação ela é mais alta, o degrau é mais alto do que esse degrau da Kombi, é mais alto do que o degrau de um ônibus, e na hora de subir, meu Jesus. Tá, aí ficamos lá esperando, aí passou uma que não era pra onde que a gente queria vir, mas era pra perto, era pro Castelo, no caso, eu acho que era Castelo, mas a gente queria uma que fosse pra Central. E aí ela explicando, né? Nessa, veio um colega dela, que trabalha com ela e com o Alexandre, meu cunhado. E aí eles ficaram conversando, rindo, e ela falou assim... E eu dentro de mim pensei assim, antes desse rapaz aparecer, dentro de mim eu pensei assim, oh meu Deus, eu tô quase parando uma dessas pessoas aqui, perguntando se elas querem me dar R$5 em dinheiro, e eu faço um Pix para ela, que no caso, Pix, mãe, é aquele negócio de transferir o dinheiro da conta para a conta da pessoa, da nossa conta para a conta da pessoa, entendeu? Aí eu fiquei assim, eu tô quase fazendo isso, parando qualquer pessoa aqui, isso eu tô só pensando. Eu falei, oh meu Deus, bem que podia, né? E agora? Aí esse rapaz veio, aí minha cunhada falou, você tem R$5 aí para emprestar para eles? Aí explicou assim por alto a nossa situação. Aí ele falou, tá. Aí eu falei, eu faço Pix para você aqui agora. Aí fiz, né? Fiz a transferência do dinheiro da nossa conta para a conta dele. E ele nos deu em troca os R$5. E graças a Deus ficamos lá com os R$38, R$39 para poder pagar a passagem do ônibus, caso o ônibus viesse primeiro do que a van, né? A Kombi, no caso, que é como se fosse uma Kombi, tá, mãe? É uma van, que é como se fosse uma Kombi. Então a Kombi veio primeiro. Aí o que aconteceu? Nós entramos. Na hora de eu entrar, minha perna, Jesus, eu senti o poder de Deus ali, eu senti o sustentar de Deus ali.
A minha perna fraquejou e eu não consegui levantar e eu só senti uma força extra, o meu peso se tornou leve e o meu joelho se ergueu sozinho. E eu consegui me levantar e sentar, porque eu estava sem força nas pernas, de tanto que eu já tinha andado, de tanto que eu estava nervosa. Quanto mais se fica nervosa, mais perde as forças nas pernas. Então fomos embora. No meio do caminho aconteceu uma coisa muito desagradável, onde que não vale nem a pena contar. Esse rapaz, né, que entrou na lotação, a qual a minha cunhada pediu o valor, ficou falando mal lá, umas coisas estranhas, mas graças a Deus deu tudo certo. Descemos ali na Leopoldina, de noite, 9 e pouca da noite, quase 9h30 da noite, descemos ali na Leopoldina, no dia de domingo, e eu nervosa. Comecei a falar, Senhor, e agora? O que eu faço? E agora? O que eu faço? Comecei a pedir um Uber, que é igual um táxi, tá, mãe? Aí pedi um táxi, aqui da onde eu moro, e ninguém respondia. Ninguém respondia. Eu falei, Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? O Espírito Santo, calma. Eu falei, tá, eu vou ter calma, mas desde que o Senhor acampe os seus anjos aqui ao nosso redor, porque a gente tá num lugar muito perigoso. O que mais tem por aqui sabe, pessoas que podem nos assaltar, né? E eu tava com os 2 telefones nas mãos, um de cada mão, pedindo de um lado, pedindo do outro telefone, e nada, até que um rapaz aceitou. E aí ele veio vindo e eu comecei a ficar nervosa. Eu falei, Senhor, não deixa esse rapaz cancelar não, que foi o único que aceitou. E ele veio pelo outro lado, e nós fomos. Pegamos ele e entramos no carro, graças a Deus. Eu falei, nossa, moço, o senhor não tem noção do como tem sido o perrengue que nós passamos. Aí, graças a Deus que o senhor aceitou. Ele deu partida no carro, chegou num certo ali momento do carro, o carro morreu. Aí, eu não deu nem tempo de eu falar, ai, Jesus, porque o carro morreu e na mesma hora pegou no tranco. Aí ele abriu a boca e falou, morreu, mas voltou. Na hora o Espírito Santo fez assim, ó, um estalo na minha mente. E dentro do meu coração veio a palavra do Senhor. E o Senhor ministrou ali para mim falar com ele. E eu falei para ele, olha, você acabou de falar essa palavra, morreu, mas voltou. Você sabe, eu não sei se você é evangélico, se você conhece a palavra do Senhor, mas eu preciso te dizer que Jesus morreu na cruz por amor à minha vida e à sua vida, e ele voltará para nos buscar, e muito em breve. E comecei a falar com ele, mas o que eu falei para ele não foi pregando para ele, para que ele aceitasse a Jesus. Foi algo tão lindo que Deus ministrou em mim. O carro dele era tão simples, estava todo limpinho, mas estava velhinho, sabe? E o Senhor começou a ministrar de uma forma, eu vou te honrar. Olha, eu fico até emocionada. Eu vou fazer, onde a planta dos seus pés pisar, você vai ser abençoada. Onde as suas mãos tocar, você prosperará. Deus vai te abençoar. E foi uma ministração diferente, mãe, daquela que o Senhor me usou para fazer naquele moço, naquele táxi, naquele dia quando nós viemos no meu casamento para casa. E foi tão lindo que eu senti o amor de Deus pela vida dele. Eu falei para ele, eu não sei. E ele falando, amém, amém, eu recebo, amém, eu creio, amém. E eu falei, aí quando nós descemos, falei, Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe muito. Dei até uma gorjetinha para ele. E então, quando nós descemos, ia dar 10 horas, bateu 10 horas ali no ponto da Kombi, e a Kombi já tinha subido. Então a Kombi funciona até 11 horas da noite, dia de domingo, sábado, acho que é todo dia. Então nós iríamos subir na Kombi de 10h30, não poderíamos mais subir na de 10 porque já tinha subido. Então ficamos ali por mais um bom tempo. O rapaz permaneceu lá do outro lado. E eu fiquei assim pensando, o que é que está acontecendo? Que ele está lá parado.
E o Espírito Santo falou, ele ainda está absorvendo o que você falou para ele, o que foi dito para ele, ele está absorvendo. Ele está muito feliz porque o que foi dito para ele era o que era necessário, era o que ele precisava, era uma resposta para ele. E eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão grata. E quando eu cheguei em casa, o Senhor falou para mim, isso aqui, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nada disso tivesse acontecido, eu não teria descoberto que eu posso parar de pegar táxi, de andar de táxi, e eu posso voltar a andar de ônibus. O interessante é que no meio do caminho, quando eu vinha e estava tudo se caminhando para que eu pegasse um ônibus, eu comecei a pensar, meu Deus, eu realmente vou ter que pegar um ônibus, meu Deus, eu realmente vou ter que pegar um ônibus, Senhor, o que eu vou fazer? As minhas pernas não vão suportar, eu não vou conseguir subir no ônibus, o que eu faço? E o Espírito Santo falando, você não queria um teste para ver como é que você ia fazer? Como você ia? Eu falei, eu quero, é isso mesmo, eu vou levar como um teste, é isso mesmo. Vai dar certo, Deus me trouxe, vai me levar também, eu vou conseguir, se houver necessidade, eu vou pedir pro motorista, espera um pouquinho, meu marido empurra a minha bunda, não interessa, mas eu vou conseguir. E ali eu descobri que eu posso sim voltar a andar de ônibus, as minhas pernas aguentam, eu já tenho força suficiente, porque Deus me fortalece. Eu descobri que Deus queria me usar. No meio do caminho, quando estávamos esperando o ônibus, minha mãe ligou e eu falei, mãe, ora aí, porque a coisa está difícil para a gente pegar a condução. E depois que ela ligou e ela passou a orar, as coisas fluíram de uma forma sobrenatural. O rapaz que a minha cunhada conhece apareceu, nós conseguimos pegar o dinheiro com ele, a condução veio, nós pegamos, eu liguei para minha mãe, a gente já está dentro do carro, já vindo para casa. E tudo fluiu de uma forma sobrenatural e extraordinária. Tudo cooperou para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus tinha uma palavra para aquele taxista, e se tudo isso não tivesse acontecido, eu não teria recebido a prova de que eu precisava, que é, eu tenho força e posso voltar a andar de ônibus, porque vocês podem achar que não, mas com toda sinceridade era um sonho que eu queria voltar a realizar. Eu não conseguia andar de ônibus há muitos anos, eu não sei nem quantos anos eu estou sem andar de ônibus. E hoje eu posso voltar a andar de ônibus. Vocês não têm noção de como eu estou me sentindo. Pareço uma jovenzinha saltitando, pulando feliz na chuva, uma criança. Eu descobri não só isso, mas Deus queria me usar, e todas as coisas cooperaram para o bem daquele que ama a Deus. Então, olha só isso aqui, não diz algumas coisas, mas diz todas as coisas. Isso inclui cada batalha, cada vitória, as derrotas, os momentos de choro e de riso, a alegria, a tristeza, as perdas e os ganhos. Tudo isso está cooperando para o nosso crescimento e para a realização dos propósitos de Deus em nossas vidas. Entretanto, é essencial lembrarmos-nos que para que isso aconteça, devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Quando o amamos de todo o coração, cumprimos seus mandamentos e caminhamos nos seus propósitos, vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Que devocional maravilhoso junto com o testemunho. Eu espero que vocês tenham sido edificadas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E venham estar a se lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que estejamos no dia mau. O dia mau vai nos dar
uma lição. O dia mau ele vai nos ensinar algo importante que talvez nós não percebamos agora, talvez nós não percebamos ainda, talvez nem amanhã, mas daqui a um tempo o Senhor vai nos mostrar. E mesmo que nós não tenhamos a resposta do porquê aquilo aconteceu conosco, vamos continuar confiando num Deus que tem o controle de todas as coisas e que tem um propósito para que tudo aconteça em nossas vidas. E através de nossas vidas, vamos honrar a Cristo, não só com nossas palavras, atitudes, gestos, comportamentos, mas com tudo o que somos, porque aqui o Senhor nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que Ele me falou, sabe o que foi mais? É que até o mal, filha, que vem contra ti, eu o transformarei em bem. No dia seguinte, no mesmo dia eu não conseguia nem levantar, mas no dia seguinte foi um dos piores dias da minha vida, que eu nunca me lembrei o quão difícil foi levantar da cama ou até mesmo me mexer. Porque eu não conseguia nem ficar de pé, as pernas tremiam, eu não conseguia ficar de pé, mas eu só conseguia me lembrar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu comecei a orar sobre as minhas pernas, comecei a falar: se Deus permitiu que isso acontecesse, é para um bem maior. Se Deus permitiu que isso acontecesse, é para o meu bem. Em nome de Jesus Cristo, eu aceito, eu recebo. E as minhas pernas melhoraram em 3 dias. Ontem fiz uma janta gostosinha para o meu filho, de aniversário para ele. Eu mesma fiz. Foi um pouquinho difícil? Foi, mas eu mesma fiz. Ainda dói, mas não chega àquele estado. Esse cansaço, esse negócio que eu estou sentindo foi por conta de respirar rápido, com a respiração ofegante, andar com a boca aberta. Isso causa esse tipo de mal-estar depois. Aí agora a garganta está ressecada, está dolorida, estou tossindo, está arranhando. Mas glória a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O inimigo não vai tirar isso de mim, com essa tosse, com dor nas pernas. Ele não vai tirar a alegria que Deus me deu de me usar para falar com aquele rapaz. Ele não vai tirar a alegria de ter a certeza de que Deus está no controle de toda a minha vida, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo e cooperam verdadeiramente. Por quê? Porque se não fosse assim, quando é que eu iria saber que eu posso voltar a andar de ônibus e parar de gastar com um táxi, deixar um táxi para ir para locais onde que eu possa vir a estar indo com a minha mãe, ou um local assim mais longe, sabe? Então, esse Deus é perfeito. Porque quando Ele ministrou essa palavra, Ele ministrou no mesmo dia. Mas a palavra que Ele ministrou e toda a arma forjada e preparada, arquitetada contra a sua vida, não prosperará, filha, porque até o mal que vem contra ti, eu o transformo em bem. Ele não ministrou no mesmo dia, Ele ministrou no dia seguinte. Ele ministrou no dia seguinte. Louvado seja o nome do Senhor. E que o Senhor venha também ministrar na vida de vocês. E qual foi esse mal? Qual foi esse mal que foi intentado? Foi o quê? Foi um mal psicológico de o quê? Você não vai conseguir subir nesse ônibus. Vou sim. Eu te fortaleço. Eu te trouxe, eu te levo. Foi o quê? Qual foi o mal? Foi a passagem. Você vai conseguir sim. Qual foi o mal? Foi a tentativa de frustrar a palavra para ser ministrada àquele rapaz, àquele taxista. Mas o Senhor ministrou. Qual foi o mal? Foi as dores nas pernas. Foi a fraqueza na perna ao subir na condução.
Qual foi o mal? É a garganta arranhando agora, mas tudo o Senhor transforma em bem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estarei adorando e exaltando este Deus, mesmo que eu esteja toda dolorida, tossindo. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação seja dada ao meu Jesus Cristo, o meu Salvador, o meu Redentor, porque por muito mais Ele sofreu por mim, para comprar a minha vida ali naquela cruz. Ele sofreu dores incomparáveis a essas que eu sinto. Então, vamos ter bom ânimo? Vamos declarar a nossa vitória, mesmo no dia mau, mesmo no dia de derrota, de choro. Vamos colocar um sorriso e uma alegria e espantar a tristeza, porque até as perdas, elas são transformadas em ganhos. Ganho de experiência, um ganho de crescimento. Então, vamos juntas. Que o Senhor as fortaleça. Pai querido santo, muito obrigada por tua bondade, misericórdia e fidelidade. Como tu és maravilhoso, Senhor. Como tu és insondável, ó Deus. Bem como diz na tua palavra, Senhor. Os teus pensamentos são mais elevados do que os nossos, lá em Jeremias 29. Por toda a Bíblia nós percorremos e nós vemos que só o Senhor é Deus e não há outra além de ti. E operando o Senhor, quem impedirá? Aleluia! Não há quem possa impedir o agir de Deus e também não há quem possa deter a mão de Deus quando Ele quer operar, quando Ele quer transformar, quando Ele quer ministrar, quando Ele quer restaurar, quando Ele quer renovar. Não há quem possa impedir. Louvado seja o nome do Senhor na minha vida e através da minha vida. Que o teu amor, ó Jesus Cristo, venha ser ministrado, transbordado sobre nós, Senhor. Que a tua presença, ó Deus, venha ser doce e palpável. Que ela venha fluir em nós e através de nós, Senhor. Porque é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo que nós vivemos e nós estamos aqui, Senhor. Guarda-nos, ó Deus. Guarda a nossa mente, guarda o nosso secreto. E ministra em nós o que é necessário para nós. Porque muitas das vezes nós precisamos ser renovadas, fortalecidas, mas também chacoalhadas. Porque eu fui chacoalhada naquele domingo, louvado seja o nome do Senhor. Provadas para a honra e glória do nome do Senhor, viu, mãe? A gente precisa ser provada. Não é porque somos a menina dos teus olhos, Senhor, que o Senhor não vai nos provar. Louvado seja o nome do Senhor, porque a tua palavra nos diz que o galho que dá fruto, ele não quer só as folhas, ele quer os frutos. E se não está dando fruto, ele faz o que? Ele poda. Aleluia, glória a Deus. E nós estamos aqui, Senhor, na figueira que és tua, Pai. E se houver necessidade, Senhor, poda-nos, ó Deus, para que venhamos dar bons frutos, exalar o bom perfume de Cristo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas também, ó Deus, saiba que venhamos saber, ó Deus, e nos lembrar, ó Pai, que nós somos fortalecidas, renovadas, bem zeladas, cuidadas e amadas por Ti. Em nome de Jesus Cristo eu oro e já te agradeço, Pai. Amém e amém.